Estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, portanto, não perca a oportunidade de participar. Mande sua pergunta para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje falaremos sobre direito de família e sucessões com a doutora Solange Guinteiro. Doutora Solange, muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez aqui. Eu agradeço sempre. Um grande abraço aos nossos telespectadores, né? Está prestigiando o nosso Consumidor em Pauta. Doutora Solange, temos algumas perguntas aqui interessantes aqui. A gente precisa mandar bala aqui. Vamos lá. Senhor Marcelino, mantém uma união estável há alguns anos. Nunca foi registrada a união estável dele. Agora ele deseja deixar legalizada a união estável. Posso colocar no documento a data do início da união estável ou vale a da formalização da união estável? Ele não só pode, como deve, né? Porque quando se faz uma escritura pública de reconhecimento de união estável, o que lá consta, em princípio, né, tem que ser verdadeiro. Então, se ele teve uma união estável anteriormente, ele pode colocar sim, e a escritura ser datada, por exemplo, hoje, né, atualmente. Então, o que acontece? Ele vai dizer qual foi o início da data. Claro que aquele início da data, início da união estável, vai produzir efeitos patrimoniais em relação. Produz os efeitos patrimoniais e, quanto às regras do regime de bens, ele pode escolher livremente também? Sim, pode escolher livremente. Ele pode, porque no momento da união estável que eles fazem a escritura, inclusive, é importante referir qual é o regime de bens, se é o parcial, se é a separação total, se é o universal. Independente de ter filhos ou não, né? Sim. Aí uma coisa, né, brincando até outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o patrimônio, outra coisa são os filhos, né? E como é que fica a questão da idade? Digamos aqui, eu não sei qual é o caso aqui, mas digamos que ele tenha mais de 70 anos de idade. Como é que fica a questão do regime de bens? Bom, em princípio, antes disso, até vamos fazer algo importante a ser referido. Nós temos, acabei de falar, 3 regimes, né? O da comunhão parcial, total e universal. Então, são esses 3 regimes. A nossa lei prevê que, a partir dos acima, né, de 70 anos, tem aquele limite. Mas hoje eu digo, eu acho que no final do ano, não lembro bem, mas o STF já decidiu que não existe mais essa limitação, né, em relação ao regime. Então, a própria pessoa, ela pode escolher o seu regime de bens. Se ela está lúcida, capaz, né, dependendo da idade, ela pode sim escolher o seu regime de bens. E essa questão da idade, que nós temos essa decisão do STF, mas ela vale da decisão para frente ou mesmo para quem já iniciou a união estável lá atrás? Não, efeito é ex nunc e ex tunc, que a gente assim diz no direito, né? Agora ou anteriormente, a partir de agora. Mas eles podem, inclusive, retificar isso através de uma escritura. Também pode ser feita uma retificação. Perfeito. Do regime. Sim, uma retificação do regime de bens. Isso, do regime de bens. Nós temos aqui uma pergunta do senhor César. Uma pessoa que está separada há 11 anos e nunca solicitou pensão, pode exigir agora esta pensão alimentícia? Já está separada há 11 anos. Aí ele avança aqui, né, explicando. Minha ex, da qual não sou divorciado, mas não vivemos juntos há 1 década, resolveu pedir uma pensão alimentícia. Bom, ela pode sim requerer claro que existem requisitos para concessão ou não dessa pensão. Ela tem que ter a necessidade e a possibilidade. Porque quando a maioria das pessoas fazem o seu divórcio, a sua dissolução de união, elas desistem da pensão, né? Porque a pensão ela é irrenunciável em relação aos seus efeitos. Mas se a pessoa conseguir comprovar a necessidade e a possibilidade, ela pode sim postular, não interessa o período. Ou seja, a lei não limita, olha, tem que nem prescrição, não, tu tens até 10 anos para postular. A lei em relação aos alimentos, não, até por ser de natureza alimentar.
E na prática, como é que o judiciário enxerga isso? Uma pensão foi solicitada 10 anos depois. Não, eu até já fiz isso na minha vida profissional. Ela havia desistido da pensão. E o importante é comprovar. Ela foi acometida, infelizmente, de uma doença, foi um câncer, né, fulminante. Ela não tinha condições. E aí, isso é a necessidade. Ou seja, ela não tinha condições financeiras de se manter, e aí ela foi em busca. A gente tem um princípio bem interessante, que é o princípio da solidariedade familiar. Tá? Então, estamos ali para que a pessoa tenha, no mínimo, uma assistência. Nesse caso aí, foi concedido não o postulado, mas alguma coisa assim para contribuir para o seu atendimento, medicação, né, em relação a isso. Mas o tribunal, analisando os fatos, ele concede. Uma pessoa que teve mais de uma relação extinta, tem 2 ex-maridos, por exemplo, ela pode pedir a pensão para ambos ou apenas para o último? Olha, eu nunca vi essa postulação, mas não tem nada na lei que vete. Nunca fiz isso, né? Juridicamente, assim, postulando, mas não tem nada que vete. Não tem vedação. Claro que aí a gente vai em busca, ver como é que funciona. Na lei, é a necessidade e a possibilidade. Perfeito. Agora, a senhora Mariana. Meu avô tem 69 anos de idade. Completa 70 anos este ano. Pretende se casar com uma mulher que tem 40 anos de idade. Estamos assustados, pois não acreditamos na relação. Que cuidados devemos ter para que não haja exploração por parte dela neste relacionamento? Uma pergunta polêmica aí, né? Muito polêmica, até eu dei uma palhinha na primeira aí. O que a gente tem? Né? Ele tem 70 anos, eu anotei aqui, e ela 40. Tem uma diferença de idade de 30. Não significa que não existe um relacionamento aí. Cada um tem os seus momentos e os seus motivos. O que se busca aqui? Né? Por que o STF, que eu referi anteriormente, ele mudou essa posição? Ela mudou a posição. Eles podem, o casal, escolher qual é o regime que vão utilizar. Se fosse um pouco antes do ano passado, né, se eu não me engano, foi mais para o segundo semestre, teria que ser o regime da comunhão da separação ou da comunhão parcial de bens, mas aí ela teria que comprovar que ela também contribuiu, que é essa exigência, até para não dar essa consequência que não sei se é filhos ou netos, estão referindo. Neto, né? Aqui. Isso, né, em relação ao avô. Claro que sempre tem que ter muita cautela em relação. Então, eles podem escolher qual é o regime que eles vão adotar no casamento. E podem escolher agora, como falamos... Se for o parcial, eles só vão dividir o que eles adquiriram durante a união, durante o casamento. Perfeito, perfeito. Agora aqui nós temos a dona Estela. Mantive durante alguns anos uma união estável. Durante esse tempo, adquirimos alguns bens. Hoje estamos casados em regime de comunhão parcial de bens. A minha pergunta é, caso ocorra uma separação, somente o que foi adquirido após o casamento será dividido em partes iguais ou também entrará nesta partilha o que foi comprado durante a união estável? Uma situação comum também essa, né? Sim, muito. Né? E o que se tem? Quando as partes estão de comum acordo, sem problema nenhum. Então, se vai dividir desde o momento que a união estável iniciou. Por isso que é importante, a gente sempre refere, é muito importante a união estável, a comprovação e até a escritura. Porque o difícil depois é comprovar, estavam juntos, não estavam, era namorado ou não, contrato de namoro ou não, relativamente, morava ou não morava, contribuía ou não contribuía. Porque só tendo a convivência já tem direito. Eu dei R$100, ela deu 1.000, ou vice-versa, né? Ele deu 1.000, eu dei 100. Não interessa, ela não deu nada, ela ficou trabalhando, exercendo atividade. Então, aquilo que eles adquiriram durante a união estável, se partilha. E se casaram também, né? Aí vai ter o período dos bens e a partir do casamento. E o que se tem? Esse período anterior, se tiver litígio, ela vai ter que comprovar quando é que iniciou e quando é que foram adquiridos os bens. Doutora, eu imagino que isso se aplique também quando o casal se separa
e depois se reconcilia. Mas na reconciliação não formaliza essa reconciliação. Também, isso acontece também. Até para o pessoal entender melhor, né? Eles se divorciam ou se separam e aí depois se reconciliam. Por que não? Né? Se é o que querem, avante. Então, a partir dali também, quando iniciou a união, houve a ruptura. Quando iniciou a união... A nova união. A nova união com a mesma pessoa, pode ser? Pode ser. Né? Então, a partir dali também se busca partilhar os bens. O que acontece muito, que a gente percebe, né, na vida profissional nossa, é que eles continuam, não casam novamente, porque se tem o divórcio, pode casar novamente. Se tem a dissolução, houve a ruptura, eles podem fazer uma nova escritura de união estável. Mas se isso não acontecer, aí, de repente, uma das partes vem ao óbito, vai requerer a pensão previdenciária, né, porque eles dependiam um de outro e é um direito de cada um. O que pode acontecer? Aí tem que provar perante o órgão público de que realmente eles estavam, ou seja, voltaram a conviver a partir de tal época. Isso acontece muito. Perfeito. Nós temos agora mais uma pergunta, a quinta pergunta. Senhora Cleonice, tive uma união estável durante 20 anos. Agora ele faleceu. Os bens que ele tinha e os que adquirimos juntos ficarão para mim? Não tivemos filhos e ele não tinha filhos antes do nosso relacionamento. Isso. Então, a gente até faltou... eu vou colocar assim, ó. Ele deixou ascendentes, ou seja, pai e mãe, né? Eu sempre digo, ascendentes, descendentes e colaterais. Se ele deixou, ela vai receber mais os pais, se deixou os pais vivos. Tá? Isso acontece, isso sem sombra de dúvida. Então, se ele não deixou os ascendentes, porque ela não chega a nos dizer isso, não deixou filhos, não deixou ascendentes, aí sim ela herda na totalidade. Né? Tem a parte dela mais herança. E se ela simplesmente eles não deixou, como é que a gente diz? Busca lá, agora me faltou a palavra, ele faleceu e não deixou... Testamento? Hã? Testamento? Testamento, isso mesmo. São essas três coisas. Pô, me fugiu o testamento, né? São essas três coisas. Se ele não deixou testamento, se ele não deixou ascendentes, ela herda por integralidade. Herda inteiro. Ela tem a metade, mais como herdeiro. Né? Perfeito. Ela recebe a integralidade do patrimônio. Do patrimônio. Doutora Solange, vamos para um breve intervalo. Você que está em casa, voltamos logo, logo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, então não se intimide, mande suas perguntas. WhatsApp 51 985 946 ou e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos falando sobre direito de família e sucessões com a advogada doutora Solange Guinteiro. Doutora Solange, temos mais uma pergunta aqui. Pois não. De um anônimo, um espectador que não quis deixar o seu nome. Quando me separei, concordei que minha ex ficasse com os nossos filhos no apartamento que comprei financiado. Agora descobri que ela está morando com o namorado neste mesmo apartamento. O que posso fazer para garantir que não tenha problemas em relação a este imóvel? Não formalizamos o divórcio. Então, a primeira coisa, né? Nosso anônimo é regularizar a situação. Porque o que se tem aí? Nós temos um apartamento, o qual ele, que bom, até os parabéns, como ele está com ela está com os filhos e continua residindo, porque hoje se paga, se os dois são proprietários, teria que pagar aluguel, aquele que não está utilizando o imóvel com exclusividade. Então, qual é o detalhe aí? É o financiamento. As parcelas pagas no financiamento, que a gente também não sabe quem está pagando, se é ela ou se é ele, essa se comunica numa união estável. Se o namorado vier a caracterizar uma união estável.
Então, é importante regularizar, continuar, né, fazer um divórcio consensual, já que estão tudo de acordo, e dizer que esse imóvel foi adquirido e partilhar o imóvel. Ele fica com direito a 50%, mas possibilita a ex-esposa e os filhos continuarem residindo no imóvel. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta do senhor Carlos. Precisamos providenciar o inventário da minha mãe, mas não temos dinheiro para isso. Esse problema parece que é comum. Precisa fazer o inventário da mãe, mas não tem dinheiro para fazer o inventário. O que podemos fazer para conseguir dar andamento ao inventário sem gastar? Existe essa possibilidade? Olha, sem gastar é difícil. A meu ver, não existe. Por quê? Porque se tu recebe um patrimônio, ele tem que ser regularizado. Então, se tu recebe um patrimônio, significa que tu vai ter que pagar impostos. Pagando impostos, o que se tem, né? Se tem algo a ser feito. Então, o que pode ser postulado? Se não tem condições financeiras agora, pode ser postulado o pagamento das despesas ao final. Ah, mas a gente também não tem dinheiro ao final. Aí vai ter que vender alguma coisa, partilhar entre todos e pagar todas as despesas. Até poderá, dependendo do valor, né, a Defensoria Pública, assim como aqueles advogados das universidades, eles têm um limite pequeno, né, para realizar, de repente é só um terreno, é só direitos e ações sobre um terreno, valor pequeno e não um patrimônio muito grande, lá pode se isentar das custas pedindo, né? Mas se tiver imposto, vai ter que pagar. Qual é a alíquota tributária, a senhora sabe de cabeça? Não, até assim, é de 1 a 8%, dependendo de quando a URC, eu não sei fazer o cálculo agora, não me pergunto. Né? Eu tenho uma ideia, se for R$1 milhão eu já sei, mas em relação a percentuais, por exemplo, tem que pagar a taxa judiciária, mas também tem isenção. Quando é pouca coisa, até não tem muitas despesas, porque teria de custas, taxa judiciária, teria também dos impostos. E hoje, as certidões, há uma exigência, né, de todas as certidões serem atualizadas. Isso também pode buscar de uma forma gratuita, uma isenção, mas tem que comprovar que não tem condições financeiras. E algo muito importante que eu estava esquecendo de dizer, quem paga as despesas não é os herdeiros, não são os herdeiros, e sim é o espólio. Então, se tem R$100 mil e tem 5 mil de despesas, quem paga é o espólio. E, às vezes, alguns herdeiros esquecem disso, as pessoas não têm essa ideia, né? Porque ele deixa um patrimônio e daquele patrimônio tem que diminuir o que tem de despesas. Perfeito. Senhora Luísa, fui criada pelos meus tios. Nunca houve qualquer documentação oficializando isso. Agora o meu tio faleceu e eu gostaria de saber se terei direito a alguma coisa na herança. O que ela terá direito se ela postular o reconhecimento, né, de uma paternidade socioafetiva. Ela pode entrar, provar, já fiz isso profissionalmente, pós-morte, a gente chama de reconhecimento de paternidade pós-mortem, né? Se escreve assim, em latim, né, após a morte. Então, pode sim requerer, e hoje não tem distinção se é paternidade biológica ou se é socioafetivo, terá igual direito a todos. Não existe aquela discriminação que existia muitos anos atrás, né? E os demais herdeiros do falecido precisam participar desse pedido? Não, aí o que ela vai fazer? Ela vai entrar contra, aí se já tiver abertura de inventário, é contra o espólio. Se não tiver abertura de inventário, é contra a sucessão, que todos os herdeiros farão parte da parte passiva, ou seja, serão os réus. Então, é isso. Se já tiver inventário e abertura, é o espólio. Se não, é a sucessão que todos os herdeiros representam. Ela vai entrar com a ação de reconhecimento, vai haver toda uma instrução e, ao final, o juiz vai declarar se é ou não filha socioafetiva. E aí ela passa a ter direito. E se ela já recebeu herança do pai biológico? Não me interessa. Não interessa. Ela poderá herdar do pai biológico, da mãe biológica, e do pai socioafetivo e da mãe socioafetiva? Pode. Pode? Pode. Perfeito. São informações que muitas pessoas não fazem a menor ideia, doutora. Isso é o nosso avanço no nosso direito de sucessões, ou seja, direito de família, que, consequentemente, também avança no direito das sucessões. Isso que tu acabou de dizer, doutor, é isso mesmo. Pouca gente tem ideia, né? Tanto que estamos sendo questionados
aí hoje se ela teria ou não um direito à herança. Como está hoje, não. Mas se for buscar pela via judicial, sim. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui agora o questionamento do senhor Ricardo. Meus filhos têm passado mais tempo morando comigo do que com a mãe. Posso pedir a redução do valor da pensão por causa disso? Olha, nós temos alguns requisitos para redução do valor da pensão. A quem paga modifica, quem está recebendo é a necessidade. Então, tem que haver uma modificação. A lei diz assim, né? Modificação da fortuna. Mas é só a lei. Então, se houver modificação no financeiro, até pode postular sim. E aí é um caso específico. Às vezes os filhos ficam mais com o pai ou mais com a mãe, então ele vai pagar menos pensão. Aí vai ver a necessidade de justificar se é realmente o caso ou não. De repente está sempre com ele, ele paga a pensão, porque ele vai continuar pagando pensão e também vai ter que comprovar essa necessidade da redução dos alimentos. E não seria possível pensar, estamos usando aqui apenas a pergunta como pano de fundo, dele pedir a guarda ou o domicílio base? Já que as crianças já ficam com ele mais da metade do tempo? Geralmente é a guarda compartilhada, e aí com residência fixa paterna também pode, né? Ele referiu para nós só nos alimentos, mas não há qualquer tipo de problema. Há a possibilidade, sim, de inclusive fazer um pedido acumulado, ficar com a guarda compartilhada da residência fixa paterna e também reduzir os alimentos em razão de que está mais tempo com ele do que a própria mãe. Perfeito. Nossa 10ª pergunta, um anônimo. O que é possível fazer para que os meus cunhados ajudem a cuidar dos pais deles, que estão velhinhos e bem doentes? Apenas a minha esposa está com esta missão, o que também envolve dinheiro, e eles, os cunhados, não colaboram com nada. Aí isso acontece também muito, né? Eu sempre digo, vou iniciar respondendo esse questionamento assim. Um pai e uma mãe criam 5 filhos, mas os 5 filhos não criam somente o pai ou a mãe, né? Parece que só um ou outro cuida. Então, o que tem? Tem o poder, vai buscar a tutela jurisdicional, ou seja, vai entrar com uma ação judicial postulando que eles, eu não tenho tempo. A maioria assim, eu trabalho, eu não tenho tempo, eu tenho filhos. Então, se não tem condições de ajudar de uma forma in natura, o que é in natura? Olha, esse final de semana eu cuido do pai ou da mãe, né? Esse final de semana eu cuido de cá. Então, o que ele vai fazer? Vai postular judicialmente, sim, pela via judicial, que contribua também, alimentos, né, que a gente chama, para que contribua aquele que cuida com exclusividade, contratar cuidador, contratar condições para que tenha como é que eu digo sempre, né, uma velhice digna. E essa ação para pedir os alimentos, ela deverá ser ajuizada por quem? Pelo próprio idoso ou o filho poderá... O próprio filho. Eu estou cuidando da minha mãe, ninguém mais contribui. Em nome da minha mãe, eu vou entrar, né, postulando, são os pais. A gente sempre diz, os pais pagam alimento para os filhos. Aí, quando revés, e aí os filhos pagam alimento para os pais. Então, é isso. É os pais, em nome de quem vai ser pagos os alimentos. E, nesse caso, muitas vezes, o idoso é resistente em ajuizar a ação contra o próprio filho. E, muitas outras vezes, o idoso já não tem muito discernimento. Como é que funciona a ação de curatela judicial para esses casos? Olha, é só postular, né? Curatela alguém vai ser curador da pessoa que não tem capacidade de prover por si próprio. Aí, dentro todos os irmãos, eles têm todos que concordar se eu, por exemplo, for ser a curadora da minha mãe ou do meu pai, né? Então, todos os outros têm que concordar para que eu seja a curadora. Aí pode postular e aí, claro, em nome do curatelado, vai postular alimentos, né? Fazer esse viés aí, esse link. É isso que se faz. Mas, assim, temos algum minuto ainda? Temos mais um Para minuto. esse caso final aqui, seria interessante o quê? Eu também sou mediadora judicial pelo TJ, na comarca de Cachoeirinha, né? E lá a gente tem ações, tem o Sejusc, então é o centro a qual busca soluções de conflitos.
Não é uma ação judicial ainda. Então, aquele que necessita da contribuição dos outros filhos, para aquela pessoa pode ir até o Sejusc, até lá, e postular. E aí a gente faz uma mediação e o bom que a gente tem isso, assim, a gente fica muito satisfeito, o mediador, que a gente consegue resolver. Às vezes é falta de diálogo, eles colocam ali dentro da família e já saem até com uma decisão pronta para que o juiz depois homologue. Perfeito. Doutora Solange, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Para você que está em casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.